Paixão de Cristo, teve uma cena que a gente tava passando assim, pelo público, né? E aí a gente tava indo para Jerusalém, vamos para Jerusalém, não sei o Aham. quê, aí tava passando lá, e aí eu me lembro que quando eu passei assim numa fila, tava o meu irmão assim, aí o meu irmão estendeu a mão assim para falar comigo, porque ele tava nessa crença mesmo assim, de tá vendo Envolvido ali. Jesus assim, velho, aquilo ali fez com que eu também entrasse naquela imaginação, assim. E aí eu fui tomado por uma emoção muito grande de tocar no meu próprio irmão, assim, beijar o meu próprio irmão, né? E então, isso do vídeo jamais poderia acontecer, né? Não acontece. Então é outra pegada. É. Mas assim, beleza, né? A- a- Isso não te deu um estalo, tipo, pode ser um projeto que eu toque. Tu tem algum plano para alguma coisa de fazer, pelo menos uma interação? Eu tenho um curso de teatro, Aham. né? Que é um curso de teatro que se chama curso de teatro xamânico, Hum. do riso ao rezo, porque tem essa pegada também do palhaço. Uhum. Só que já também insistiram, vão, faça online, mas eu não consigo. Eu Sim. também não sou muito, muito enrolado nessas Uhum. questões do virtual. Sei. Mas eu acho que eu posso chegar lá um dia, eu chegarei lá. Assim. É, Também não sou por- uma pessoa que está dizendo não, não. eu tô Tá perguntando fechado, isso, né? Não. Não. mas eu tô perguntando isso porque você mesmo disse aí que, pô, gerou resultado. Exato, Tu conseguiu exato. influenciar a vida de alguém, melhorar o astral de alguém. E esse resultado é massa, E viu, esse velho? resultado Esse é. resultado é massa. Porra, por que É, tu não é. pensa em continuar? Não é tipo largar o teatro, é tipo, vou fazer um projetinho Fazer paralelo também, aqui, né? também, Pra pensar em outras somar. É, coisas. eu tô pensando nessa coisa que seja mais voltada para a questão de vídeo, né? Uhum. Para uma coisa que fosse mais voltada para uma questão de vídeo, assim. Vídeos curtos ali e Exatamente. tal. Um pouco pegando o humor, né? Uma pegada Isso, mais. isso, isso. Agora, teatro mesmo. É, né? Não, teatro para Não, mim tem que ser ao vivo. tem que ser ao vivo, tem que ser ao vivo. Agora a gente não falou um pouco do espetáculo em si. Sim, sim. Em mais detalhes, por exemplo, quem não teve oportunidade de ver, ele está disponível em algum lugar? A gente. Não, agora só o ano que vem, se Deus quiser, no Marco Zero, né? E na Uhum. Páscoa, né? Na Páscoa. Na E na E na Páscoa. 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 Agora é na Páscoa. Com a Esse da... energia da Páscoa também, né? Exato, Porque tem isso também, exato. assim. Eu tava falando até com um dos atores do elenco, com quem eu ficava pegando carona pra ir pra casa, a gente conversava muito. E aí eu disse, Fulano, como é que você vê essa questão? Aí ele disse, do público. E aí ele disse assim, Zaza, é diferente porque, como eu faço a Paixão de Cristo há muito tempo, então a gente vai sentindo a energia da Páscoa chegando, assim. E Uhum. a gente vai entrando na energia da Páscoa. E nesse momento eu não tô sentindo essa energia. Parece que a gente tá fazendo um espetáculo qualquer, Não sei. entende? É. E quando a gente tá fazendo na Páscoa, a Paixão de Cristo na Páscoa, parece que vai vindo aquela energia de tá todo mundo naquela expectativa de uma grande oração mesmo, assim, né? Então, é isso. Entendo perfeitamente. Ah. É como o mês de dezembro, né? Isso, É diferente o mês isso. de dezembro. Isso. Todo mundo pega aquele espírito Inclusive, natalino, né? Garanhuns agora, né? Começa com a questão do Natal Luz Natal Luz ficou lá, já é outra muito É, pegada legal. de é, É fazer. muito legal, velho. É. Não, vamos fazer o Natal, vamos fazer o Réveillon em fevereiro. Não faz sentido, né, velho? Não faz sentido, né? Agora, como é que é a curiosidade, né? Como é que é vocês têm um espetáculo com data marcada em outubro, como é que funciona a preparação, questão dos Ensaios de ensaios, tudo, né? como é que é esse trabalho todo aí prévio, A antes gente de... teve uns 2 meses, 3 mais ou menos, de ensaio, né? Um momento de ensaio de mesa, que era só leitura, né? E depois a gente começou a ir para o teatro, para vários teatros diferentes, para experimentar possibilidades diferentes. E depois a gente teve uma semana inteira lá no próprio teatro Dona Lindu, ou Luiz Mendonça, lá no Parque Dona Lindu. E aí o processo foi bem legal, porque é, eu já tinha trabalhado com Carlos Carvalho, que é o diretor do espetáculo, e eu meio que sabia mais ou menos como ele funcionava e tal. Eu não sabia ainda como é que funcionava o elenco, né? Que é um elenco antigo. O pessoal já tem gente lá desde o começo lá de Nova Jerusalém com o Pimentel. Então eu não sabia como é que funcionava o elenco, se e aí eu ia experimentar ali, né, pela primeira vez. Mas foi um processo muito legal, muito construtivo, uma galera muito massa, alegre,
assim, e que me recebeu muito bem, assim. Eu pensei que eu ia ter talvez um pouco de dificuldade, porque por ser novo, por ser novato, assim, Seu e por protagonista, ser né? protagonista, né? Sempre tem essa questão, assim, de novo, dessa construção do quem está no papel principal é meio, né? E aí Estrela, né? e aí eu tenho muitas ressalvas com relação a isso, assim, e aí eu desço mesmo, baixo mesmo o topete, né, e entro dentro dos espaços como se fosse um espaço sagrado mesmo, né? Então essas pessoas estão antes de mim, essas pessoas pisaram nesse terreno antes de mim e elas são muito mais capazes de me conduzir, né? Do que às vezes, muitas vezes, do que o próprio diretor, né? Porque Carlos também é novo na direção desse espetáculo, assim. Então, o processo de ensaio foi muito lindo porque todo mundo me dava dica, né? Os antigos, assim, me davam dicas, diziam, ó, porque tem isso, porque José Pimentel fazia desse jeito, e aí eu dizia, massa e tal, vamos tentar pegar o antigo, misturar com o novo, e ir adaptando, mas eu não fechei nenhuma barreira, assim. Pelo contrário, eu criei dentro de mim essa ideia de que eu estava entrando na casa deles, né? Legal. Então, que eles pudessem dizer, olha, Zaza, assim, assado e tal, né? E eu poder dizer, tá bom, ok, esses são os mecanismos desse projeto, eu vou aceitar tudo isso, vou só ver quais são os meus limites, assim, expor para vocês, né? Mas o pessoal muito receptivo, muito massa mesmo, assim, gente generoso, assim, pessoal generoso. E muito alegre, muita alegria nos processos de ensaio e tal, muita diversão. O pessoal da produção também, sempre com um cafezinho, um biscoitinho, uma bolachinha, uma conversa. Bom Muito demais. massa, muito massa. E como é trabalhar numa peça que é para retratar, acho que o maior personagem do mundo, da história da humanidade. E, pô, porque o que para vocês é trabalho, para muita gente ali é É, sagrado. É uma é, coisa que mexe com a emoção, assim, com o íntimo da pessoa de uma forma muito profunda, cara. exatamente. Né? Muito... Mas você é um trabalho, cara, né? É, Acho que é feito por um jogador de futebol. É, Pra ele é um é, trabalho. E o sim, cara tá tá ali se morrendo lá. matando, é, perdeu o gol. Mas ali é o trabalho do cara, né? exatamente. Ele tem que tratar como trabalho a paixão De do outro, torcedor. exatamente. E você é um pouco. Você, quando tá nessa peça, porra, ali é o de mais sagrado É, que uma pessoa tem, é a parte religiosa dela. E pra você é um trabalho. De repente tem ator ali que nem cristão que não é problema nenhum, cara, não é um trabalho como aham, outro aham. qualquer. Enfim, Eu vou ficar à como vontade é, aqui, tá? por favor. Isso daí é justamente por causa disso. Ficar à vontade. Sabia que tem um sofá aqui. E como é isso, cara, trabalhar essa parte tão sagrada do público, cara. Então, rapaz, eu gostaria, né? De novo com as minhas polêmicas, assim, eu gostaria muito que nós artistas eh, transformássemos esse trabalho, como você diz, numa coisa sagrada, né? E é o que eu percorro no meu teatro, né? O teatro para mim ele é realmente um trabalho porque ele me sustenta, ele traz o meu alimento para dentro de casa. Eu saio cotidianamente para fazer aquele trabalho de tal hora a tal hora. É um trabalho, mas esse trabalho para mim ele é muito sagrado. Ele é sagrado mesmo a nível de espiritualidade mesmo, eu estou falando assim, né? E eu vejo o teatro como não só por ser a paixão de Cristo, o teatro no geral, eu vejo o teatro no geral como um grande ritual mesmo, mágico, religioso, porque a gente não está, sei lá, fabricando um copo, entende? Assim, a gente está mexendo com coisas muito profundas, né? Emoções assim, né? Coisas invisíveis. Então, para mim, o teatro, se não tem essa pegada do sagrado, do espiritual, ele passa a ser somente um objeto, assim, uma coisa mecânica. Você sobe ali e faz, Seca, né, seca, cara? sem emoção e tal, só luz, entra uma luz, entra um som e tal. Então,
é, o fato de eu já ter essa pegada com o teatro, uma pegada, por isso que eu também tenho esse curso de teatro xamânico, assim, porque eu busco essa pegada do espiritual, né, do fazer, mesmo que você vai fazer Chapeuzinho Vermelho, bote ali aquela sacralidade daquela, porque tem mensagem ali para ser dita, e tem gente que vai sair dali com aquela mensagem, e com aquilo ali você pode estar mudando a vida de uma pessoa. Talvez um copo não mude, mas um espetáculo pode mudar a vida de uma pessoa. Então, é quase como eu digo assim, é, é quase se você fizer algo de errado, é quase como se você estivesse fazendo uma maldição, Um sacrilégio. sabe? Para um público, assim. É quase como se você estivesse jogando uma mandinga no público, assim. Então, calma com isso, assim, né? Porque essas pessoas estão vindo lhe ver. É como se elas estivessem vindo na sua casa para lhe prestigiar. E como é que você recebe essa pessoa, né? Com que sacralidade você recebe essa pessoa? O que é que você dá para ela? Então, imagine tudo isso dentro de um espetáculo que por si só já é religioso, né? Sim. Já tem essa pegada religiosa. As pessoas vão realmente para orar, como uma missa, né? Então, quando, quando a gente está ali nesse espetáculo, que as pessoas já têm essa expectativa de ver aquilo como uma missa e a gente não dá aquela energia, é muito frustrante. Eu acho. É como você ir para uma missa, Sim. imagine você ir para uma missa e o padre não está nem aí. Ah, hóstia, não sei o quê. Ah, água aí. Não sei o que, não sei o quê. E a pessoa está dizendo, padre, eu estou passando mal. Leva ela para fora da igreja. Sabe assim, ó, Sim. como assim? Não Não faz tem, sentido não nenhum. tem. A gente está falando de amor, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de afeto, de união, e a gente está tratando as coisas assim. Então, se eu tenho essa visão para um espetáculo como o Chapeuzinho Vermelho, imagine como não foi para mim, espiritualmente, fazer esse personagem, fazer esse espetáculo. Assim. Para mim foi muito forte. Assim. Deu ficar meio como uma múmia, assim. Eu ia para casa, chegava em casa, ia pro quarto. Eu tô hospedado, nesse período eu fiquei hospedado na casa do meu compadre. Aí eu chegava, ele, e aí, como é que foi? Eu disse, depois a gente conversa. Ia pro quarto, dava uma meditada, assim, porque era muita energia, sabe? Muita expectativa, né? Muita também, A energia expectativa. deve ser muito forte, né, cara? Jesus negro, né? Tem toda essa outra expectativa também, de ser Jesus negro, de ser uma coisa moderna, trazer uns figurinos diferentes. Isso vai causar muita coisa. Então era muita energia, muita energia. E eu disse, o que é que eu faço com essa energia? Saio do ensaio, vou beber uma cervejinha? Não vou. Assim, não sou nada contra, mas não absorvo a ideia de que sou um ator, porque eu ouço muito isso, né? É um ator muito puritano, isso daí, é muito cheio de. Mas não, eu sou um dos mais porra-louca que tem, assim. Mas é porque eu levo muito a sério esse trabalho, assim. Eu levo muito a sério. Eu não eu acredito, eu fico pensando no público, assim, sabe? Assim, é como se eu estivesse recebendo alguém. Eita, vai chegar alguém, vai chegar o amor da minha vida. Pronto. Marquei a hora, hoje vai ter namoro aqui em casa. E como é que eu trato essa figura que tá chegando, assim? Eu, né, todo sujo, a casa desarrumada, não preparei nenhuma comidinha, uma velinha, nada, um ambiente, um clima, nada, assim. Que jeito é esse que você recebe o seu público?